Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ítalo Marques. Eu sou Victor Santana E esse é o Noir Noir. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema do nosso último vídeo, que é a série de sucesso na Netflix, Stranger Things, que trouxe aí sua quarta temporada dividida em 2 volumes e a gente está fazendo uma análise completa da primeira parte dessa temporada. Então, vamos para a continuidade das nossas opiniões sobre esse novo ano da série. Então, se você quer saber o que nós achamos, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, lembrando a vocês do mais importante, como sempre, pedir para vocês deixarem seu like aqui, curtir aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações que vão estar chegando aí nos nossos novos vídeos. Não esquece, gente, é só 3, 2 ou um só clique, um toque no celular, não custa nada, a gente espera um pouquinho. E aí, foram? Valeu! Mas ainda quero te pedir mais uma coisa para deixar seu comentário aqui sobre o nosso vídeo, sobre o que você achou da temporada, dessa segunda parte do nosso vídeo, o que você espera do próximo episódio ou da próxima temporada, o que você imagina que pode acontecer. Joga tuas teorias aí embaixo que a gente quer ler, a gente quer saber. Não esquece de compartilhar com seus amigos, com a sua família, com o pessoal do Mundo Invertido, Com Demogogo. e os Vecnais. Exatamente. É isso, valeu. Jabá feito, bora pro tema. Como a gente já falou na primeira parte, essa temporada, assim como todas as outras, se dividem em eixos, em arcos diferentes, em que os personagens se alternam para resolver os mistérios da temporada. Vídeo passado a gente falou sobre Hawkins, falou sobre a Califórnia e falou sobre a Rússia. Agora a gente vai focar sobre Eleven. Bom, Eleven é uma personagem que a gente conhece desde a primeira temporada. Ela tem muito do protagonismo da série em si. Foi uma personagem que na primeira temporada a gente se apegou a ela sem de fato saber muito sobre ela. Era muito misterioso tudo naquela época, mas ainda assim a gente sabia que ela não merecia sofrer e torcia por ela. E, bom, nessa nova temporada a gente tem dilemas diferentes. A gente vê ela se adaptando à vida normal na segunda e na terceira temporada, e aqui a gente vê ela com conflitos com os quais ela ainda não sabe lidar, que ela precisa ainda avançar mais no conhecimento da própria personalidade para poder dar conta. Então, a gente sabe que ela é uma personagem que ela não tem um passado fácil. Ela pensa ter perdido o Hopper e, na mesma época, também perdeu os poderes dela. Teve que se mudar para Califórnia, que é um lugar totalmente novo. Diferente do que ela está acostumada, sem os amigos, só o Will que ela conheceu recente, né? Exatamente. E sem falar também que se ela em Hawkins, que era um lugar com o qual ela já estava acostumada, tinha dificuldade para se adaptar, imagine um estado totalmente novo. Muito difícil. Pessoas que não estão nem aí pra ela, ou a quantidade de bullying que ela sofre. Ela tem dificuldade de adaptação, ela tem dificuldade no relacionamento dela com o Mike, que também não tem andado muito bem por causa da distância. O bullying, feito o Vitor falou que ela sofre, que também traça um paralelo aí, porque assim, a gente desde o começo da série vê a Eleven lidar com ameaças sobrenaturais gigantescas, coisas que nenhum ser humano consegue fazer. E agora que ela tá sem os poderes, qual o paralelo mais perfeito para mostrar isso do que ela não conseguindo lidar com bullying, que é uma ameaça extremamente humana, e nem isso ela consegue tancar quando ela não tem poderes. É complicado. A fragilidade de um herói. Exatamente. Aí a gente tem ela lidando com problemas nos acessos de raiva, que é lá quando ela deu um patins na cara de Angela, que é a menina que representa o bullying. Que é uma cena muito satisfatória. Passei pano pra ela e acho que ela deveria ter dado mais na cara da menina com patins. O único erro dela foi esse. Mas aí, por causa disso, ela acaba sendo presa. A gente sabe, em meio a isso, que o governo tá atrás dela.
Porque devido às mortes que aconteceram em Hawkins terem virado notícia, despertado o interesse do governo. O governo começou a associar o aspecto dos cadáveres que morreram em Hawkins com o aspecto dos cadáveres que morreram no massacre lá do laboratório que aconteceu. E quando Eleven relacionado ao desaparecimento dela, né? Exatamente. Mesmo... Eles dizem que ela tá morta, só que Isso. eles acham que ela tá viva e que é ela que tá matando as pessoas. E o governo acha que ela é o problema e que eles querem ir atrás dela, querem saber a localização dela. A princípio, a polícia de Lenora, que é onde ela tá agora na Califórnia, não sabe disso. A polícia só prende ela porque ela machucou a Angela lá e tudo mais. Ela é levada para um reformatório, que é um presídio que eles têm lá. E no meio do caminho, os cientistas, que é do Projeto Nina, eles interceptam um carro para poder pegar ela, né? Tirar ela do camburão que ela tá sendo transportada. Quando o governo começa a procurar ela, eles procuram Sam, que era um dos cientistas que trabalhava no laboratório de Hawkins, pra saber onde é que Eleven tá. E ele simplesmente fala que ela tá morta e tal, mas aí eles começam a pressionar o cara e ele se vê inclinado a procurar Eleven pra levar ela pro Projeto Nina antes que o governo pegue ela. Isso. Nesse sentido, eu não sei, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a ele, porque eu não sei se ele faz isso pra proteger ela ou se ele faz isso pra satisfazer Brenner, que eu não tenho certeza ainda. Eu acho que ele se importa com Eleven de verdade, pelo menos parece que sim. Quando eles estão fazendo os experimentos lá, ele claramente tá preocupado com ela e tá dizendo pra ele parar com os experimentos. Ele se preocupa com o bem-estar dela físico. Então, eu fico meio na dúvida ainda, porque a gente sabe que em Stranger Things nem tudo é preto no branco, né? Os personagens têm nuances, então... E é um personagem que a gente precisa falar também, né? Que é a volta de Brenner. A gente achava que ele tava morto, mas aí ele apareceu do quinto dos infernos pra perturbar novamente. Bom, a gente sabe que Brenner é um personagem complexo, a gente não tem muito sobre ele na série, mas tem esse livro aqui que foi publicado do universo de Stranger Things, Raízes do Mal, que a gente tem uma profundidade muito maior no personagem, a gente sabe mais sobre ele nesse livro aqui. A gente vê como ele é sádico, como ele é cruel, a gente sabe das coisas horríveis que ele fez durante o projeto MK Ultra, que é onde Eleven estava sendo mantida no início da série. E assim, é um personagem extremamente odioso. A gente descobre no livro que esse negócio dele ser chamado de papai é simplesmente um meio para um fim, porque ele odeia ser figura paterna de alguém. E ele aceita fazer isso simplesmente porque ele quer controlar as pessoas, as crianças. E assim... pessoas também, né? E, bom, o objetivo de Brenner é simplesmente controlar a selvageria da humanidade. Ele quer usar aquilo ali a favor dele, só que ele recorre a sequestro, a tortura psicológica, a cárcere, a várias coisas. E também, no livro a gente sabe que a mãe de Eleven também não é nenhuma santa, porque ela era associada a esse projeto no começo, que ela só queria um propósito e ela tenta entrar nesse projeto, se bem que ela não sabe de fato o que é que se passava nele antes de entrar. Mas ainda assim, não simpatizo muito com ela não. Ela acabou da forma que acabou, vocês sabem, na segunda temporada revela lá. Bom, e aí Brenner tem esse desenvolvimento maior aqui, a gente sabe sobre as mentiras que ele conta, o quanto ele não mede esforços para conseguir o que ele quer, ele tortura aquelas crianças, ele leva elas até o limite para revelar os poderes dela. Ele coloca uma contra as outras também. Exatamente, para lutar. E o que é que ele quer ver é que uma se sobressai em relação à outra, independente se houver um derramamento grande de sangue. E ele simplesmente é aquele negócio, se você ganhar, você ganha mais tempo de descanso. E se o outro perder, ele vai lá e vai punir essa pessoa também. É simplesmente isso, ele é uma pessoa ridícula, nojenta. Louca. Aí a gente tem o arco de Eleven. Desgraçado. Tá, controle. A gente tem o arco de Eleven em torno disso. Basicamente ela dentro do laboratório tentando recuperar os poderes dela, que é por isso que ela vai pra lá. Sam usa isso pra convencer ela a se juntar a ele. Ele diz que ele pode trazer os poderes dela de volta e ela sabe que ela precisa ter os poderes dela de volta. E porque ele revela a ela que o pessoal em Hawkins está sofrendo, né? Os amigos dela tá... E ele fala que não existe uma forma de ganhar essa guerra sem que ela seja participante ativa disso com os poderes dela. Então, pra proteger as pessoas que ela ama, ela vai voltar pro laboratório. E é uma coisa que eu tava pensando, que a gente vê no laboratório, quando ela tá tendo as sessões dela lá, que ela abre um portal. Beleza, que já é um pouco mais pra frente, que eu tô tratando disso e sair do roteiro mesmo. Calma, Cirilo, não precisa se descontrolar. Mas a gente percebeu agora que ela abriu em Hawkins, no laboratório, um portal, mas tem outro Demogorgon na Rússia, né?
Ou seja, pode ser que hajam vários outros portais pelo mundo, né? Eles falam que o mundo invertido transborda pra realidade vez ou outra. Não necessariamente todas as vezes é em Hawkins, né? Ou então os russos podem ter capturado um Demogorgon lá. Quando estavam aqui, né? Tem isso também. Mas pra transportar aquele bicho dali... Mas bicho, pelo amor de Deus, eles torturam pessoas, eles são nojentos, eles fazem isso, é fichinha. Bom, aí a gente vê Eleven revivendo o passado dela, que é uma coisa bem difícil, porque ela sabe o quanto ela sofreu e ela tem que voltar isso pra conseguir recuperar os poderes dela, e é um processo árduo, e ela passa por isso. A gente vê ela sofrer, ela sofre perseguição, ela fracassa, ela se sente mal, e ela tá sob pressão e ela tem que levar aquilo adiante de qualquer forma. E muito disso a gente vê porque ela pensa que ela fez o massacre. O massacre que aconteceu dentro do laboratório, né? A gente fica acreditando um bom tempo, isso a temporada toda, porque a sequência inicial é mostrando o massacre e dá a entender que foi ela que fez aquilo. Até que a gente entende tudo que passou nas memórias dela, né? Então, bom, aí a gente entra aí na ligação do vilão com Eleven e com todo o arco de Hawkins, que é o Vecna. O Vecna representa a nova ameaça de Hawkins nessa nova temporada. Ele chega, ele é um vilão violento, ele é implacável, as vítimas dele sempre são mortas e de maneiras extremamente agoniantes. Max, exceção à regra. Mas assim, no geral ele vai pra matar. Ele é um vilão mais gráfico, a gente vê mais sangue, ele é uma criatura mais impiedosa. É tipo o monstro do pântano, só que com veias em vez de planta. Ele é infinitamente mais inteligente do que os que a gente já tinha visto. Ele é muito mais inteligente que o Demogorgon. Ele raciocina, ele fala, ele persegue, ele tem um objetivo certo. Ele não tá simplesmente ali atacando o que vier na frente. Não. Ele vai pra matar pessoas certas. Ele tem as vítimas dele certinhas já. E, bom, a origem dele é desconhecida, o que desperta ainda mais curiosidade na gente do que o que é aquilo ali. Como aquilo ali foi para ali, como ele se tornou aquilo. E, bom, é a cargo do Vecna que fica o grande plot twist dessa primeira parte da temporada, porque a gente sabe desde o início que tem um caso de um homem chamado Victor Creel, que ele foi acusado de assassinar a família dele, e ele foi internado no hospital psiquiátrico por conta disso. Que até quando Nancy e Robin vão lá pra poder falar com ele, pra saber realmente o que aconteceu e como eles descobrem como fugir dele, né? Que é como eles salvam o Max também. Que ele dá a entender que é através da música. O Vecna coloca a pessoa em transe antes de matar ela, mas como a música acessa uma parte remota do cérebro, ela pode meio que trazer a pessoa de volta à realidade desse transe e fazer com que ela escape do Vecna. E eles usam isso como arma, principalmente para salvar Max, porque ela é uma das vítimas do Vecna, que no geral, o mote central dessa temporada são os traumas. Todos os personagens praticamente têm alguma coisa do passado que incomoda, e é isso que coloca eles na linha de tiro do Vecna. Ele simplesmente persegue as pessoas que têm questões com as quais não consegue lidar. Max tem a morte de Billy, a gente vê que Nancy tem a morte de Barbie também, que ela não conseguiu lidar ainda. As pessoas que ele mata, todas elas têm traumas no passado também, e no final das contas é tudo muito sobre saúde mental essa temporada. Pessoas lidando com seus próprios problemas. Igual como eu já disse em outros vídeos anteriores, galera, façam terapia. Então, a gente quer saber a origem daquilo, a gente assiste os episódios querendo saber de onde o Vecna veio, o que ele quer, qual o propósito dele. E aí a gente vê tudo ser amarrado de maneira perfeita no final do episódio 7, que é quando a gente descobre que o filho de Victor Creel não estava morto, o que eu já tinha torcido o nariz, porque quando disseram que ele tinha entrado em coma e morrido no hospital, eu já disse, se a mãe e a irmã morreram na mesma hora, por que ele não morreu também? Tem alguma coisa muito estranha nisso aí. Só que eu jamais ia imaginar que simplesmente o cara era quem tinha matado a mãe e a irmã, não conseguiu matar o pai porque estava tocando música na hora, e era a música favorita do pai dele, então o pai dele não entrou no transe também. Aí ele foi levado pro laboratório por Brenner, do hospital, onde ele se tornou o número 1. E do número 1, ele ficou lá, conviveu com Eleven, onde ele tinha os poderes dele contidos por causa de um negócio que ele tinha no pescoço, que Eleven tirou, achando que era pra ajudar ele simplesmente liberou os poderes dele e massacrou o laboratório todinho, o que fez pensar que foi Eleven, que fez quando na verdade foi ele, e num confronto lá com Eleven, ela simplesmente derrotou ele e jogou ele num portal que ela abriu pro mundo invertido e ele virou o Vecna. Meio que Eleven se culpava por isso, porque ela que ajudou ele a se libertar, né? Só que ela não tinha como saber, porque ele fez muito bem feito a forma de conquistar ela, dele, né? Ele
fez de tudo pra fazer ela se sentir íntima dele, assim. Ele falava sobre o número 1, dizia que ela lembrava o número 1 e que ele sofria muito. Ela vê ele ser torturado por Brenner, e eu simplesmente fiquei arretado com o Brenner nessa hora até eu descobrir que ele realmente merecia tudo aquilo que ele tava passando. Mas enfim. Agora sim, eu acho que pra ele ter bolado esse plano todinho, pra entrar na mente de Eleven, pra poder despertar ele de novo, pra ele repor os poderes dele, e agora a situação que ele tá como Vecna, eu acho que ele agindo como Vecna não é nada comparado ao número 1 que ele era antes de Eleven mandar ele mas agora ele não tá necessariamente querendo usar telecinese, ele quer sangue, né? Ele quer vingança. Ele faz isso, não sei se vai explicar se ele tem alguma motivação, mas a crueldade dele não tem mais nada a ver com o poder. Ele já não é mais a mesma pessoa, a gente sabe disso, né? E no fim das contas a gente sabe que o Vecna só existe porque Eleven criou ele, de certa forma, porque foi ela que jogou o número 1 lá no mundo invertido e ele virou o que ele virou. Agora, uma coisa que eu fiquei reparando também, que quando ele foi pro mundo invertido, nenhuma das criaturas que chegaram pra lá conseguiram lidar com ele também, né? E ele também não se aproveitou de nenhuma dessas criaturas. Até a não ser que a gente pense também que ele que enviou os Demogorgon, mas né? é que aí é que tá. O Vecna, ele e a criatura com todo mundo invertido é ligado. Eles falam isso na temporada, que quando o Ed tá andando, faz cuidado pra não pisar em nenhum desses ramos, porque tudo aqui é ligado a ele. Ele sabe de tudo. Aqueles morcegos veem as coisas e ele vê também. Tantas coisas amarradas nele. Ele tem tentáculos dentro do mundo invertido pra controlar tudo aquilo. Eu acho que ele se aproveitou do mundo invertido pra poder absorver tudo que tava passando lá. Não, ele se aproveitou do mundo invertido, não que o mundo invertido seja parte dele. Ele simplesmente tomou as rédeas daquilo ali pra benefício próprio. O que ele fez durante a vida também, né? Só que agora de uma maneira bem mais sádica. Bom, aí a gente tem aí os pontos positivos desses lixos. A gente tem um excelente aprofundamento no passado de Eleven, no caso de entender o que aconteceu no laboratório, porque a gente não sabia nada até então. A gente tem os detalhes de todos os conflitos que a personagem está enfrentando. A gente tem uma boa exploração de cada personagem. A gente sabe mais sobre Brenner, a gente sabe mais sobre ela, a gente sabe um pouco sobre Sam. Então, um vilão maravilhosamente bem construído, responsável pelo plot twist dessa temporada de explodir a mente de quem estava assistindo, e a boa execução no que diz respeito a ele representar uma ameaça, porque o Vecna é de longe a maior ameaça que eles já enfrentaram na história da série. Até maior do que o Devorador de Mentes, ao meu ver. A maior ameaça, sim, de a gente não saber o que fazer, né? Agora, de monstruosidade, de assustar, não se compara ao Demogorgon, não. Porque... E nem o Devorador de Mentes. É porque ele é mais antropomorfizado. Ele tem uma feição mais humana, mesmo que ele seja aquele monstro lá. Isso. E os pontos negativos? Bom, a gente tem um ritmo de acontecimentos no arco de Eleven um tanto lento. Nessa parte que ela tá tentando recuperar os poderes dela, se torna uma coisa muito repetitiva. Ela passa por um processo que eles tentam enfatizar que é árduo, mas em certo ponto ele fica meio que mais do mesmo. A gente fica vendo, a gente sabe que ela não consegue, vamos aí, bora pra outra história, pula pra outra coisa. E simplesmente não pula, porque quer enfatizar o quanto ela sofreu enquanto ela estava internada lá. E a gente também tem esse negócio de quebra de ritmo, porque da mesma forma que o arco da Califórnia quebra o ritmo de alguns outros arcos, o arco de Eleven também faz isso nessa parte em que ele declina um pouquinho. Ele meio que quebra o ritmo do que a gente quer ver nos outros arcos. Aí a gente tem aí detalhes técnicos, as atuações são impecáveis. O CGI de Stranger Things a gente não tem o que falar, porque sempre foi muito bom desde o começo. Eles mantêm aquele padrão de qualidade. Não é uma coisa que a gente sabe que os efeitos especiais avançam incessantemente, mas eles mantêm aquele padrão de uma forma que não parece que a primeira temporada tem efeitos inferiores a que tá passando agora. Eles mantêm muito os efeitos práticos. Até porque eles mantêm, né? O Demogorgon da primeira temporada e o da quarta agora. Os efeitos práticos são incríveis também, porque tem muita gente aí achando que o Vecna é computação gráfica. Não, ele é feito totalmente em efeito prático. Inclusive é o mesmo cara que fez o Rei da Noite lá de Game of Thrones, então por aí vocês já tiram que o cara é fera. O roteiro da série em si é extremamente fluido. A gente tem aí a maior temporada da série, ela tem 9 episódios que mais parecem filmes, porque cada episódio tem mais de 1 hora e a gente não cansa de ver, a gente maratona de cara, mesmo que tenha quebra de ritmo, a gente se vê imerso na história, a gente quer saber o que vai acontecer e não sente em momento nenhum o ritmo da história se arrastar ou declinar de uma maneira nociva pra gente considerar a temporada problemática. Não, isso não acontece. Eu acho que a quebra de ritmo funciona como se a gente estivesse mudando de canal pra saber o que tá acontecendo em outra coisa. É como se fossem 4 filmes num filme só, tá ligado? Isso... Aí a gente tem uma boa ambientação, porque a gente sabe que como a história se passa
nos anos 80, eles têm que estar bem atentos a não deslizar para desrespeitar a época, embalagem de produto, Steve trabalhando numa locadora, eles ambientam muito bem a série, eles têm esse cuidado e eles nunca falham nisso. Já percebesse que só Steve e Robin trabalham nesse negócio? E Nancy agora, né? E por incrível que pareça, a Robin não tem carteira de motorista porque é pobre e olha que ela trabalha. Sim, a fotografia da série é sempre impecável, não tenho o que falar. As direções de cena também são muito boas. Os enquadramentos, tudo muito bem feito, muito bem esquematizado. A equipe de produção dessa série é primorosa, ela sabe que elas devem isso aos fãs, porque a fanbase que Stranger Things tem, simplesmente ela não abre espaço para falhas. Então eles têm que fazer o melhor que eles podem sempre. Agora sim, uma coisa que pode dividir opiniões, mas a gente tem aí uma temporada que foi dividida em 2 partes. 7 episódios na primeira, 2 na segunda. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui em Elite e em The Witcher. Que assim, eu entendo que tem séries que eles costumam construir uma temporada apontando para o que vai acontecer na outra. Mas nada contra fazerem isso. Agora, precisa também que essa temporada que aponta para outra funcione como uma temporada só. Essa 4ª temporada, ela funciona bem, essa primeira parte, como uma temporada. Se você fechasse ela no ar, que ela terminasse no 7º episódio, ela teria funcionado como uma temporada porque ela tem começo, meio e fim e o gancho para a próxima. Só que aí a gente tem mais 2 episódios para assistir, que vai sair agora 1º de julho. E, bom, ao meu ver, eu acho que esses 2 últimos episódios eles vão servir como conclusão, mas eles não servem independente desses 7 primeiros. Porque assim, a série precisa realmente de uma conclusão, né? Toda a primeira, segunda, terceira temporada, todos eles tiveram uma conclusão. Sim. E tipo, a gente chegou pra descobrir quem é o vilão e a origem dele. Mas ninguém acabou com o vilão. Sim, só que é isso que eu tô falando. Eu não tô questionando o fato deles terem a conclusão. Mas eu acho que seria muito melhor eles terem lançado os 9 episódios de uma vez do que simplesmente pegar os outros 2 episódios e jogar pra depois e os 2 episódios dependerem da primeira parte. Porque é como se fosse uma coisa separada, tá ligado? Nada, ele tá falando isso porque ele queria ter assistido o restante logo. Sério, não, tipo, o arco de uma leva de episódios tem que ser independente, ele tem que funcionar por conta própria. 2 episódios não são suficientes pra funcionar por conta própria sozinho. Então, esse é o meu ponto. Eu acho que poderia ter feito logo tudo de uma vez, ou então jogado logo tudo pra 1º de julho. Não dividir no meio. Ainda mais uma divisão tão injusta assim, né? Que foi 7 episódios e 2 depois. Que você fica ansioso. Eu achei que seria 5 episódios e 4. Ou então 4 primeiro e 5 depois. Mas enfim. Esse é meu ponto de vista. Quebra de paradigma. Agora a gente tem aí 2 questionamentos que eu quero levantar. O primeiro, da onde foi que Joyce conseguiu 40 mil pra pagar o resgate de Hopper? Porque, sinceramente, gente, a não ser que a venda de enciclopédias seja muito próspera nos anos 80, aquilo ali não faz sentido. Porque Joyce é uma personagem pobre, a gente conhece ela desde o começo da série que ela era pobre, ela devia... Mas assim, né? Sair de Hawkins pra Califórnia, a gente já tem um pá! Mas tirar 40 mil do bolso de um dia pro outro... Mas quando tá começando a temporada, eles falam que ela foi pra lá pra receber muito melhor e num emprego bem melhor do que ela tava. Mas, Vitor, 40 mil. Tudo bem, que seja o emprego dela, mas de pensão. Mas custava justificar? Bom, uma coisa que eu considero como ponto positivo de Stranger Things é justamente isso. Ela não faz uso de diálogos expositivos para passar a história para o público, não. Ela confia na inteligência do público para ela ser compreendida. Ou seja, o roteiro dela trabalha para que você consiga compreender o que se passa e também lembre de tudo que aconteceu no decorrer da história no passado, que você já não lembra devido a tanto tempo que você está esperando a temporada chegar. Aí você começa a relembrar no decorrer da história de uma forma orgânica e natural. Então, é um ponto positivo, mas existem questões como essa do dinheiro que precisa de diálogo para justificar o porquê. E outra coisa, que eu acho que vai ser justificado, mas eu vou levantar aqui como questionamento, não como ponto negativo, mas só como uma pergunta no ar. Quando o pessoal de Hawkins vai para o mundo invertido, eles fazem uma descoberta. Que o mundo invertido parou em 1983, que foi quando o Will foi parar lá da primeira vez. Ou seja, está parado no tempo. Então, tecnicamente, quando você vai para o mundo invertido, você está no passado. Não é isso? Então, se um mundo espelha o outro e eles estão em 83, como é que eles conversam com Dustin, Erika e Lucas em 1986 na casa de Mike? Se eles estão no futuro e não no passado também.
Fica meio que esse Não, mas paradoxo. quando o Will foi pra lá, ele não conseguiu conversar do mesmo jeito. Sim, só que não faz sentido ter esse negócio do passado e do presente e épocas diferentes, tá ligado? E eles terem como se comunicar através do mundo invertido sem que seja na mesma linha temporal. Não faz sentido isso. É porque a causa de tudo é o Will, pô. É por isso que eu acho extremamente difícil e complicado a pessoa trabalhar conceito de tempo em produções. Ou você faz muito bem feito e justifica muito bem justificado e explicado como o Dark faz, que usa de ciência exata para fazer o que eles fazem na série, ou você não mexe. Mas como ainda tem episódios para vir, uma temporada nova, pode ser que isso venha a ser explicado e aí a gente consiga amarrar direitinho. Tá dizendo, é por causa de Will. Não sei. O Will é por causa de Will, pô. Tudo que acontece aí é culpa de Will. É o Will. Vitor querendo culpar o Will por tudo, velho. É o Will. Mas enfim, fica aí esses questionamentos. Quando tiver justificado aí, a gente volta aqui pra retificar ou ratificar o que a gente tá levantando de questão aqui. Bateu saudade do professor deles agora, pô. Era pra ele estar na universidade também, no ensino médio. Bom, então é isso. Essa foi a nossa análise dessa temporada. A gente espera que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar seu like aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para mais notificações, para mais atualizações sobre o que nós estaremos trazendo por aqui. Comenta a tua opinião sobre a temporada, sobre esse vídeo, sobre o que você achou, se você assistiu a série, se você ainda vai assistir. Dá uma nota para essa temporada aí. Pra mim ela foi a melhor de todas até agora, eu gostei Mas muito. você não terminou de ler o livro. Você já tá julgando o livro pela capa, você não terminou. Até pra saber o agora final. pra mim foi a melhor. Eu tô dizendo, tudo vale até agora. Quando chegar a quinta temporada pode ser melhor que essa. Mas pra mim até agora, Não, essa essa temporada é a merece. melhor. Enfim, Deixa você. Não esquece de ver aqui o card que vai estar com um vídeo sugerido vídeos aqui. linkados. Se você é novo aqui no Noir, vai estar aí pra você assistir, maratonar, conhecer mais sobre o nosso trabalho. Se você já é veterano aqui, te agradeço por ter visto mais esse vídeo até aqui, por estar nos acompanhando, que você volte pra mais, que você fique por aqui sendo novato ou veterano. A gente te agradece muito pelo apoio e a gente vai estar esperando vocês na próxima. Até lá, tchau! E é no. O que foi? Não, eu tô perguntando o que foi, o que ele O veio. que foi? Oxi, bicho, tu me deu um susto, Eu já, tão tinha, danado. eu já tinha visto. Não, quando eu olho pra lá, Não, eu já tinha visto ele e ali. por que tu não pausa Porque e eu, fala? não, porque eu simplesmente deixa fluir o vídeo. Oxi. É porque tá virado pra cá. Ah, véi. Tu não sabe as coisas que Stranger Things dá de suspense. Aí eu começo a falar nisso, do nada a Nicolas aparece ali. Nicolas precisa crescer mais um pouquinho, não parecia um demogorgon, tá? Não, mas é suspense, apareceu do nada. Vai.